Olá, sejam todos muito bem-vindos ao segundo podcast de Rosilda Camargo, um podcast que é patrocinado pela Emprework Contabilidade. No nosso primeiro podcast, nós conversamos com o Maione, que ele é o gerente da CIEG. A CIEG é uma empresa de sistemas para contadores. E hoje nós estamos aqui trazendo um dos clientes VIP da Emprework Contabilidade. E para começar a falar para você já quem é a nossa entrevistada hoje, você vai com certeza lembrar dessa mulher, porque de uma certa maneira ela já impactou a sua vida. Eu estou falando de uma das maiores empresárias de Curitiba, quiçá do Paraná, né? Então, olha só, ela é uma empresária de duas grandes empresas aqui. Se a tua vida, você em algum lugar, alguma vez você já foi em algum show, se você gosta de sobremesa, você já teve contato com essa grande mulher. Nós vamos falar muito de empreendedorismo, de liderança. Ela vai contar como que ela consegue administrar duas empresas desse porte e controlar toda a gestão dessas empresas. Então, fica aqui, que você vai aprender muito com a história e com a experiência de Naila Longas. Muito obrigada pelo convite, por aceitar o meu convite. Né? A mulher é tão poderosa que eu fico até nervosa aqui, né, gente? Vamos lá. Exagerada. Naila, é uma honra receber você aqui. Né? Eu tenho um orgulho muito grande de ser a sua contadora também, né? Da gente estar junto nessa empreitada. E eu quero que você se apresente para o público que está nos ouvindo. Quem é a Naila? Quem é a Naila? Tudo bem, Rô? Tudo bem, minha querida. Graças a Deus, está tudo jóia. Prazer de estar aqui no teu podcast. Que chique. Que honra minha, né? Que legal, né? A gente vê as pessoas se reinventando, né? Então é muito bacana. Parabéns pelo programa, viu? Obrigada. Eu sempre falo que acho que a gente, ensinando, a gente aprende muito mais, né, amiga? Muito mais, assim. Então, acho que passar essa experiência, contar a história, contar os desafios, faz muito sentido. Ajuda muito, assim, né? Ajuda. Teve uma pessoa que falou para mim, bem conhecida no Brasil, uma vez que muitas vezes a gente também paga para aprender. Sim. Principalmente quando a gente não tem experiência do negócio, né? Então, e paga alto para aprender. Mas vale muito a pena, né? Empreender vale a pena, é gostoso. E ter um propósito é muito bom. Eu sempre digo que se for para passar por aqui para também não fazer nada, vamos fazer alguma coisa diferente e bem feito. Vocês viram que a mulher já começou com tudo, né, gente? Olha só. Mas vamos lá, Naila. Quem é a Naila? Hoje você olha para o espelho e você fala, cara, quem é a Naila? Como que você enxerga? Quem é a Naila? A empresária, a mulher, Eu, graças a Deus, eu acho que eu consegui manter a minha essência desde criança. Você é a Naila que para qualquer um, qualquer momento, em qualquer lugar, né? Não interessa se é o presidente da empresa, se é o nosso colaborador da limpeza, todo mundo é igual, né? Eu acho que eu tive uma história de vida que, por ter morado fora do país, ter sido imigrante, né, em Portugal, eu acabei aprendendo muito lá e acredito que Deus me preparou para que eu tivesse esse momento. Então, é a forma que hoje eu tenho meus valores, os valores da empresa, a forma que eu conduzo a minha vida. E justamente porque eu tive muitas experiências, né? Desde todo mundo fala passar fome, isso, aquilo. Eu não passei fome, mas eu comi macarrão sem nada. Né? Então, e dou graças a Deus que eu passei por tudo isso, porque eu aprendi muita coisa. Aí tive muita experiência, né? Para estar onde eu estou hoje e saber respeitar principalmente as pessoas e ter empatia pelas pessoas, né? Que eu acho que é o que se perdeu muito hoje em dia. Que bacana. Nós vamos falar das duas empresas aqui, né? Da Disque Ingresso, que impactou a vida de qualquer morador do Paraná, enfim, vamos falar principalmente do Paraná, né? Porque você foi a primeira empresa, né? Pioneira em etiqueteira, né? Etiqueteira, sim. Conta rapidamente, que o pessoal já conhece, mas assim, como começou a história da Disque, que eu acho linda essa história, o Disque, como eu falei, eu fui imigrante, né, em Portugal. Sim, sim. Lá eu me destaquei, que daí é um assunto para outro dia, porque a história é longa, mas é muito legal a história de Portugal. Aí tem que ter cerveja, tem que ter... É uma outra história daí. Aí tem que ter cerveja, né, chefe? A próxima vez, ó... Produção. Dá tempo ainda de pedir, viu? Tem o Zé, chama o Zé aí que ele traz pra gente. E aí eu comecei lá em Portugal, né, 22 anos atrás.
Então, eu fui com peito, cara e coragem, fui imigrante, trabalhei em diversas profissões. E uma delas foi vender TV a cabo porta a porta, que em 15 dias eu me destaquei num congresso que teve da empresa em Lisboa. Uau. Tirei em primeiro lugar de todos os vendedores num teatro de vendas. Então, me destaquei lá e tive sócios portugueses que me viram e me convidaram para abrir uma empresa no Brasil. E eu comecei a trabalhar aqui no Brasil no ramo de eventos, né? Fazia a produção de eventos. E uma das produções de evento foi com o Zé Ramalho, que foi a inauguração do Curitiba Master Hall. Nossa. Pra você ter uma ideia. E olha que tem história, hein? Que há 30 anos, não, 30 não, mas há 26 anos atrás, mais ou menos, um dia eu passei por trás do Master Hall, que era fórum na época. Todo curitibano deve lembrar, Já né? Lembra? Que era fórum, eu estava com meu primo e eu falei pro meu primo, um dia eu vou trabalhar nesse lugar e um dia eu vou mandar nesse lugar. E administrei 15 anos a Master Hall, como venda de ingresso. E continuo ainda, né? Que agora é live, né? Trabalho ainda lá com o Neto, com o pessoal da Like. E acabou que o Zé Ramalho nos ajudou a inventar o Disque Ingresso. Que começou a chover muito. Os sócios portugueses tinham vindo para o Brasil. Eu tinha levado eles no bondinho lá da 15. E aí começou a chover muito, muito em Curitiba, umas 3 semanas chovendo. E travou as vendas, pararam as vendas. E eu fiquei desesperada. Naquela época não tinha internet, né? Não tinha. Não tinha, era nada, só o telefone mesmo. Nada, não tinha internet, não tinha nada. Então, acabei ligando pro meu sócio e pedi para ele me ajudar a mandar mais dinheiro para pagar fornecedor, né? Ele falou que não mandaria nada e que era para eu ir pegar os ingressos e ir lá para a Rua 15 vender. Com isso, isso que desligou na minha cara ainda, mas tudo bem. E falou para eu me virar. E com isso, eu fiz uma reunião com a minha equipe, onde meu irmão era meu financeiro, o Éder, que você conhece bem, né? E o Éder, a gente conversando, eu falei para eles o que o meu sócio tinha falado. E ele falou, o que o fulano quer? Que a gente faça o quê? As pessoas não estão saindo de casa. Ele quer que a gente leve o ingresso até a casa das pessoas? Aí eu peguei. Eu falei, é isso que nós vamos fazer. Ele, o quê, mãe? Eu falei, vamos levar o ingresso até a casa das pessoas. Numa frase. 30 segundos. Bolamos tudo. Eu falei assim, Éder, ele falou, como nós vamos fazer isso? Eu falei, nós temos 2 linhas de telefone, quem ligar aqui, a gente pergunta se realmente quer ir, e quem quiser ir, nós vamos levar o ingresso até a casa da pessoa. Aí ele falou assim, tá, então tá. E como é que você vai fazer isso? Porque naquela época as pessoas tinham que ir até a empresa, pegar o ingresso. Tinha que ir para os pontos de venda. Pontos de vendas. Pros Que vocês pontos de tinham venda. espalhados na cidade. Isso, exatamente. E acabou que daí meu irmão falou, tá, mas como? Nós não temos nem carro, nada. Eu falei, a gente se vira, vamos de bicicleta, de moto, sei lá, Éder, a gente vai se virar. Aí meu irmão soltou, sem querer, e ele falou assim, tá, você vai querer fazer o quê agora? Um disque ingresso? Aí eu olhei para ele e falei, esse vai ser o nome. O nome da empresa vai ser Disque Ingressos. E acabou surgindo e nascendo o Disque Ingressos. Falei com a produtora. Os portugueses me deixaram com 60 mil de dívida naquela época, hoje daria uns 300. E você com 20 e poucos anos? 20 e poucos anos eu tinha Imagina. 10% da empresa. E eu tive que assumir toda a dívida. Porque brasileiro que assume toda a dívida se estrangeiro não pagar, né? Sim. E acabou que me deixaram falida, só que daí eu conversei com meu irmão, falei para ele se arrumar, aí ele falou, por quê? Eu falei, seja bem-vindo, meu sócio. Ele, como teu sócio? Falei, já que falimos com a produtora, vamos fazer o Disque Ingresso para os produtores e vamos fazer para toda a população de Curitiba uma forma diferente de comprar ingresso. E aí nasceu o Disque Ingresso. Aí fomos embora. Começamos com o João Guilherme Leprevô, da CWB, foi o Marcelo D2 e o Zeca Pagodinho. E o Zé Ramalho aconteceu? Aconteceu. O show do E Zé aconteceu Ramalho tanta aconteceu. coisa. Se for para falar, então a gente vai ter que ficar horas. Que legal, que legal. Eu também tirei o alvará no dia do evento, né? Sim. Então, e ainda saiu numa rede de televisão muito forte, que o show estava cancelado. Aconteceu um monte de coisa que não comunicaram a gente, né? Mas saiu o alvará sim, a gente conseguiu, o Zé Ramalho acompanhou tudo,
Zé Ramalho me abraçou, mandou me chamar depois do show, porque ele acompanhou tudo que eu tinha passado. E me abraçou, me elogiou muito e falou que ele torceu para que desse tudo certo. E graças a Deus deu, né? A gente trabalha para fazer a coisa certa, né? Olha só. Quer dizer, a gente vai falar de empreendedorismo, né? E é isso, né? As dificuldades do empreendedorismo que acontecem nos bastidores que o cliente não vê, que talvez a equipe não consegue ter uma noção também, né? Do tamanho, da responsabilidade. E aí você já começou com o espírito de persistência, né, Naila? De continuar. Não tinha outra alternativa para desistir. Na verdade, todos os meus negócios até hoje eu fiz com um problema que deu, né? Então, o Disque Ingresso foi porque eles não me mandaram dinheiro e mandou me virar, eu me virei. Né? E acabei montando uma empresa que foi a primeira do Brasil, né? Depois a gente teve a ingresso.com, aí foram vindo as outras, tiqueteiras. E a família Pavê também, né? Foi uma dificuldade imensa que todo mundo teve, né? Que foi a pandemia. Então, eu uso isso para realmente fazer dar certo. Porque não adianta. Eu sempre digo que se foque numa coisa, né? A gente precisa focar naquilo e ter força para aguentar. Porque ser empreendedor, empresário no Brasil não é fácil. Todo mundo, a gente sabe que todo mundo reclama, né? Mas realmente não é fácil. A gente precisa ter muita resiliência, que é uma coisa que muita gente não consegue, né? Desiste no meio do caminho. E principalmente os processos, né, Rô? Sim. Você é uma pessoa que me acompanhou desde o começo, né? A família Pavê. E a gente sabe o quanto era difícil, mas que tudo que eu sonhei lá atrás, você está vendo que tá dando certo, né? Tudo. E olha que história, né? Eu lembro que... Porque a Disque é um sucesso, né? Mas, assim, com a pandemia, uma empresa de evento, como tantas outras, foi impactada 100%, né? Então, foi um momento muito difícil, né? Eu lembro na parte contábil, a gente esperava 2 meses, depois foi para 6 meses, 1 ano, enfim, essa pandemia durou muito mais do que qualquer empresário esperava, assim. E foi um momento que a tua empresa não tinha um caminho, né? E aí surgiu a família Pavê. Conta um pouquinho da família Pavê aí, né? Como... A família Pavê, ela surgiu na pandemia, né? Como muita gente se reinventou, né? Na pandemia. Era assim, né, Rô? Ou a gente fica acomodado esperando as coisas acontecer, porque muita gente fala em Deus, em fé, que eu acho que é primordial, é importantíssimo. Eu falo com Deus, Jesus, Nossa Senhora, todos os dias. E peço muita força, muita luz para que a gente possa conseguir enfrentar o dia a dia, que não é moleza. Mas eu sempre digo uma coisa, que a gente ter a oportunidade de acordar no outro dia e estar vivo já é o suficiente para a gente recomeçar, né? Então, a gente não precisa estar se lamentando, como muita gente se lamenta, né? Fica, porque não dá certo comigo, ou não consigo. É porque realmente você tem que ter uma resiliência muito forte, né? Não adianta ter só fé, você precisa ir atrás, você precisa buscar, né, isso. E eu sempre digo que eu gosto muito de empreendedorismo, porque o primeiro passo que eu dou é sonhar. O segundo é tirar do papel e começar. E depois a contabilidade que lute para resolver, né? Por isso, contratem a Emprework, que depois ela ajuda aqui a gente. Mas é verdade, né? Desde o começo a gente ficava, como é que vamos fazer isso, vamos fazer aquilo? E eu falava, Rô, primeiro eu preciso sobreviver. Exato. Você lembra disso? Essa é a frase, né? Eu falava muito para vocês, né? Para você e para a Dani. Falei, vocês, não, ela vai ter que fazer assim, assim, assado. Eu falei, eu sei, vocês têm razão, a gente sabe que tem que fazer tudo certinho, mas primeiro eu preciso sobreviver. Se eu conseguir passar pelo menos os primeiros meses, né, que era muito difícil, que é o começo, que muita gente coloca o empreendedorismo assim de forma de falar só as glórias, né? Exato. Para você dar certo, você precisa estar motivado, você precisa isso. Não é só isso. Sabe o que eu falo? Qual que é a minha motivação diária, minha amiga? Os boletos para pagar.
Mas quando você começa numa empresa, é uma coisa muito além disso, né? Porque você já começa assim. Você vai abrir uma conta no banco. Uhum. Você precisa de empréstimo para, se você não tem capital de giro nenhum, ainda mais como foi uma pandemia, Sim. você vai pedir um empréstimo, você precisa ter histórico. Que histórico se você está abrindo uma empresa? Como que você vai ter créditos se eles não te dão limite de crédito porque você não tem um histórico? Uhum. Né? Aí vamos procurar fundos, ou tem que ter garantia, ou que tem que ter isso, ou que tem que ter aquilo. Então, é muito difícil Mas mesmo. aí muita gente está assistindo a gente agora, deve estar nesse momento, né? De às vezes querer começar um negócio também, e aí está bem nesse momento. Olha, eu não tenho um histórico empresarial, eu não vou conseguir crédito. Eu lembro que você é muito boa, lembro não, eu sei, né? Mas eu lembro das parcerias que você fez lá no início, né? Sim. De procurar pessoas certas e conectar essas pessoas certas no teu negócio. Você acha que isso é o essencial para uma alavancagem da empresa? Ter pessoas conectadas, corretas ali? Com certeza. Porque sozinha a gente não consegue, né? A conexão no meio do empreendedorismo é muito importante. Mas é assim, a conexão, lembra-se de uma coisa, que a gente começa do nada. Uhum. A conexão você vai tendo. Eu busquei o Sebrae, né? Eu fiz conexões Sim. dentro do Sebrae, pessoas que também me ajudaram, me deram uma força no começo. Muitos empresários não sabem o tamanho da potência do Sebrae, de coisas que eles podem ajudar. Tem o Sebrae Tech, que ajuda o empreendedor, dá até 70% de incentivo para ajudar. Eu nem sabia dessas coisas. Eu fui aprendendo, né, no dia a dia. Eu não entendia nada de alimentação. Então a gente... Sim, o teu ramo era mais de tecnologia, né? Porque diz que já estava um ramo de Sim. tecnologia, né? Já eu disse que é venda de ingresso, é site. O pavê é completamente diferente. Você começou no analógico com a Disque, mas quando veio a pandemia, você estava numa empresa de tecnologia. Sim. E aí veio uma pandemia que você começa num ramo alimentício. Exato. Que aí vem nutrição, aí vem outros processos, vem outros controles, né, financeiros. Totalmente estoque. diferente. É outra empresa, né? É outra coisa. Quantas vezes nós sentamos para tentar chegar nos supermercados, quais eram os caminhos, lembra? Exato. A Rosilda e a Dani, para quem não sabe, que são as proprietárias da Emprework, elas me ajudaram muito no começo, mas muito mesmo. De eu não entender nada, eu nem sabia o que era um lucro real. Né? Eu só queria vender, porque eu amo vender, né? Queria vender. Como o produto é muito bom e foi aprovado pelos curitibanos, eu só queria vender. E elas, Naila, não é só vender. Você tem que entender isso. E é por isso que eu digo hoje que o financeiro e a contabilidade, se a gente não entender pelo menos o básico, já começa o primeiro erro nosso. Exato. Né? Se a gente não tiver esse entendimento, uma boa contabilidade mesmo, que te acompanhe, eu sempre digo, o comercial é o coração, o cérebro é o financeiro. Sim. Né? Comercial, se a gente não bombar para os outros órgãos, não vai. Porque se não vender, não tem dinheiro, não tem financeiro. Uhum. Não é verdade? Agora, se você também tem o financeiro, vende bem e não entende o resto, e fora o resto, né, Rosilda? Porque o que a gente teve que fazer para vender para os supermercados? Sim. Eu cheguei para as duas e falei, eu preciso vender para os supermercados. E elas falaram... E eu lembro que você falou assim, eles querem tal do lucro real. E isso é legal a gente puxar para o... Agora puxando um pouquinho técnico aqui, né? O que seria esse bendito lucro real? A gente acha que é só a tributação. Além, claro, né, dos benefícios tributários que a gente tem ali, de créditos, de incentivo, tudo. Mas quando você tem um regime tributário correto para o teu negócio, para a tua empresa, isso reflete direto no comercial. Você vai falar com os grandes clientes porque você vai dar benefício fiscal para eles, você tem toda uma estrutura que você consegue atender. Então, às vezes as pessoas confundem, que acham, não, eu vou pagar um mínimo de imposto aqui, eu vou ficar no mais simples. Isso você está impactando no teu comercial, está impactando no teu marketing, está impactando até mesmo nos processos, né, de gestão mesmo de processos, de estoque, de logística, de tudo, assim. Claro. E o diferencial da família Pavê foi
a ter aberto uma empresa no lucro Você lembra real. que o meu medo que eu tinha no começo? Porque assim, tem uma fiscalização, né? Gente, melhor que a Rosilda para fazer uma entrevista dessa não existe, porque ela sabe tudo, né, o que eu passei. Porque assim, e a organização financeira tem que ser muito controlada, né? Porque assim, o lucro real ele tem uma exigência de algumas obrigações mensais que a gente precisa entregar. Então, assim, e quando a gente está começando um negócio, é normal e é natural misturar o dinheiro do sócio com o dinheiro da empresa, de você comprar no cartão de crédito teu, porque a empresa não tem, porque você faz essas manobras, né? Tem que fazer, né? A gente estava falando do banco. Tem que sobreviver, tem que sobreviver. Tem que sobreviver. Como é que a gente não vai usar o cartão de crédito? Tudo bem, tá errado. Mas como é que nós não usamos o cartão de crédito se a gente não ganha um cartão de crédito no banco? Porque a gente não tem história? Mas aí que tá. É difícil. Se você tiver uma contabilidade bem assessorada, você consegue fazer tudo isso. Então. Aí, os termos contábeis. Como é que eu vou fazer esse registro contábil corretamente? É verdade. E eu lembro quando a gente abriu a família Pavê no lucro real, aí você conseguiu ir para os mercados, né? Sim. Conseguiu ir para o atacado. Você lembra, eu falei bem assim, eu nunca vou esquecer, né? Porque também não faz tanto tempo, gente, que a gente fez isso, faz uns 2 anos que eu estou nos supermercados, vai fazer 4 empresas. Vai fazer 3 agora, né? Uns 2 anos. Uns 2 anos que eu estou no supermercado. Mas, assim, quando eu falei com elas, foi assim, eu estava indo para Londrina, aí eu estava passando por Londrina e o escritório do Mufato era lá em Londrina, né? A sede. Aí eu liguei lá para o escritório deles lá e falei, queria falar com um comprador e tal. Daí passaram para o comprador, né? E eu falei, olha, consegui falar com o comprador. Aí expliquei para o comprador que eu tinha um produto diferenciado, que era um doce congelado, que era o pavê. O pavê é aquele que você come na casa da sua avó e tal. E ele falou, me traga aqui que eu estou curioso para ver. Só que é uma coisa que eu fiz, foi diferenciado, porque não existe pavê congelado, né? Então, a gente fez um estudo para isso, né? A gente estudou para ele chegar em 6 meses. Foi assim, chutando, né? A gente tem que fazer um estudo. E aí eu cheguei lá, eles comeram, adoraram, amaram o produto, falaram que iam fechar com a gente e tal. Aí falaram do tal do lucro real, né? Tal do lucro real. Mas olha só, no lucro real? Você saiu daqui para Londrina para mostrar um pavê? Não. Eu saí daqui para Londrina porque eu estava indo para Porecatu, numa fazenda de um cliente do DISC. E no caminho eu resolvi parar no Mufato. Não, então, mas né, para levar um pavê para apresentar. Sim. É isso, né? Tipo, Eu sempre digo... Faz o que tem que ser feito. Quando você entra num negócio, você tem que entrar com coragem. E você tem que entrar com uma força de tudo que é lado. Eu nunca saio, e nem saía, sem o pavê estar junto comigo. Aonde eu fosse. Esse final de semana mesmo, aconteceu. Sim. Né? Esse final de semana fui tomar uma cerveja com o pessoal e levei uns kits. Um pavê embaixo do braço. Levo para tudo que é lado. Sim. Eu fui para lá, já conheci a dona de 3 postos de gasolina, já fechei na hora. Comi um espetinho, passei para o pessoal, já vão fazer pedido. Fui na quinta num outro bar, mostrei, já fez o pedido. Então, se você não acreditar no teu produto, você não vai em lugar nenhum. Então, eu levo o produto. Onde vou? Cara, que dica de comercial que você acabou de dar aqui agora, hein? Dica de ouro. Que é exatamente isso, assim, ó. Bom, eu já sou contadora há 18 anos, né? Então, a gente tem várias empresas que passaram já pela empresa. E eu vejo a grande dificuldade do pessoal nas vendas. Mas porque as pessoas têm vergonha de vender o teu próprio negócio. E você é uma das empresárias que eu mais vejo, assim, com mais ênfase, com mais empolgação e determinação de falar, eu tenho uma... Sou da família Pavê, está aqui meu pavê, está aqui meu produto, e prova, e come, exato. Leva. Se você não confiar, primeiro que você também tem que fazer um produto de qualidade, né? Sim, sim. Como a gente iniciou desde o começo da família Pavê, com a Renata junto, né? Que começou junto com a gente, hoje está lá com a gente de volta, né? Sim. Cuidando da produção do pavê, porque hoje nós estamos chegando em 320 supermercados. Uau. Em 2 anos. Fora o iFood, fora todos os canais, né? Fora outros pontos de venda, mas supermercado... O café da família Pavê, que é uma delícia. Montamos o café lá na fábrica. Sim. Então, assim, saímos de 40 metros quadrados para 800 metros quadrados, né? Mas tudo isso
sempre seguindo um planejamento estratégico que eu fiz lá atrás. Sim, eu lembro que a gente falava, você falava muito, né? Eu vou começar assim, depois eu vou ter minha fábrica, depois eu vou ter um café, depois eu vou abrir franquias. Você já tinha muito certo a visualização do teu negócio. É isso. Como isso ia acontecer, nós não sabíamos ainda. Só Deus sabe. Mas assim, você sabia exatamente o que você ia fazer, aonde você vai levar a tua empresa. E é impressionante ver como você está seguindo o teu planejamento estratégico. Vamos estar na APRAS Vamos estar na APRAS. Semana que vem, né? Vai ser dia 22, 23, 24. Que é a APRAS é até uma exposição do que vai acontecer aqui no Expo Trade, em Curitiba. A maior, né? É a maior do Paraná, maior do Paraná. Claro, então, supermercados. E sabe como que eu comecei na APRAS? As pessoas me ajudando, deixando pôr o balcãozinho num cantinho do stand deles. Olha só. Que foi o Kleberson que me ajudou primeiro, depois o Matheus da Delicioli, que é um amigo meu também, e tem uma indústria grande de salgado, que agradeço a eles. E eu falei pro Matheus, Matheus, eu não sei como, eu vou batalhar muito, mas o ano que vem eu quero um stand junto com você. E nós estamos fazendo junto. Esse ano estamos fazendo. Está acontecendo. Tá. Que interessante. Tá. E hoje a família Pavê já tem outros produtos, né? Você começou com o pavê. Começou com o pavê. Só com o pavê. Que eu lembro até um dos desafios, né, que a gente ouvia muito isso, né? É um produto muito fácil de ser copiado. É uma receita de família, porque a minha avó fazia, a minha mãe fazia. Tem essa questão, né, que é algo muito relacionado à família. Então, o pessoal achava que tinha esse julgamento, né? Que não vai dar certo isso porque é uma empresa, uma receita simples. E não é, né? Não. Assim, é isso que o que eu acho interessante é você não precisa inventar nada mirabólico, né? Mirabolante. Você fala, nossa, isso aqui é uma coisa extraordinária que ninguém conhece. Você pegou um produto onde tem uma lembrança afetiva, onde todo mundo traz uma lembrança gostosa, e você transformou isso numa grande empresa. Com ajuda, né? Tive muita ajuda, né? Sua, Dani. Eu tive um problema que eu tive um golpe inicialmente. Sim. Né? Você acompanhou tudo, sabe? Até melhor do que eu, né? E foi difícil, a gente tomou esse golpe, perdemos tudo. E tivemos que recomeçar do zero. Marcelo Franco soube o que aconteceu comigo, contei. Ele falou, não, você não vai desistir. Não tinha dinheiro, ele me arrumou, ele falou, recomece do zero, porque eu acredito muito em você. Não vai parar de fazer. E aí veio a família Pavê, né? Então, eu acredito assim que realmente é só Deus para explicar as coisas na vida da gente. A gente reclama tanto, né? Muita gente reclama. Eu não sou muito de reclamar, não, porque eu aprendi a agradecer desde reclamar, né? E parece que isso deu uma virada de chave na minha vida inteira. Então, assim, muita gente só reclama e acaba não vendo o lado bom, né? Se eu não tivesse tomado o golpe lá atrás, tudo bem que eu perdi tudo que eu investi, mas eu ganhei uma coisa muito maior que o dinheiro. Sim. Que foi o know-how e foi a força de vontade que eu tive de continuar. Então, cada vez que eu levanto, eu sinto orgulhosa do trabalho que estamos fazendo, que a nossa equipe está fazendo. Por causa desse tombo que nós tomamos, atores e cantores curitibanos, Otávio Nassur, Karine Lupe, Dieguinho, o Maurício Vogue, o Léo Fressato, a Sofia, até a Amora, né, a cachorra do Otávio, junto com a Renata, fizeram um espetáculo de campanha pra gente. Que a música é uma delícia, né? Ganhamos um jingle, que é a coisa mais linda. Uma delícia. Né? Que ele vai fazer outro, ele falou pra nós. Que é o Dieguinho, que eu sou eternamente grata a todas essas pessoas. E falei pra eles, olha, Temos a vovó Naná, da família Vovó Pavê. Naná, Deus o livre, esquecer da vovó Naná, que eu apanho. Não pode, Deus o livre. Pessoas incríveis, pessoas do bem, que acreditaram no nosso produto, que acreditam na gente, né? Que acreditaram em mim, na Renata, e nos ajudaram. Fizemos uma campanha que hoje a gente tem mais de 500 mil visualizações. Sim. Mais ainda, acho que já está chegando em 900 mil visualizações. De vídeos de propaganda de doce, né? Então, assim, a gente tem que agradecer, porque as coisas ruins muitas vezes vêm para nos mostrar outros caminhos. E você né? hoje está com
3 anos de empresa, vamos dizer assim, né? Tá indo para o 4º ano agora, né? Então, assim, você já criou outros produtos e nesses 3 anos eu vejo, te acompanho de perto, a tua inquietude, né? Você não para. Você está sempre querendo desenvolver produto novo, sempre querendo expandir a empresa, sempre querendo fazer mais conexões. E aí, quando a Naila chega para mim e fala, tem um negócio para te contar. Fechei parceria com não sei quem. Eu falei, meu Deus, lá vem. Eu falei, lá vem, porque eu já sei que vai ter todo um planejamento tributário, todo um planejamento societário, né? E aí, você conseguir amarrar tudo isso em processos. Mas, ok, empresário que, tipo, como você vai resolver? Contratei ali, profissional, o problema é seu e a gente resolve aqui, né? Eu vejo você é uma pessoa que tem muita confiança com quem você trabalha, né? Claro. Tanto na parte da tua equipe interna, quanto os teus parceiros externos, como a contabilidade, como o jurídico, como o teu marketing. Você realmente confia, né? E você entrega. Eu acho que essa seria uma dica de sucesso de uma empresa que você pode dar para quem está começando agora, porque, assim, muitos empresários são muito controladores, né? Querem fazer tudo sozinho, ou tem medo de confiar, ou não delegam. Centralizador, né? Centralizador, isso. Eu vejo que você tem o controle da tua empresa, você sabe muito bem aonde você quer chegar, mas você delega. Sim. E aí você deixa. Antes de te responder isso, já que você falou de produto Sim, novo, vamos falar de produto. Né? Olha só que lindo. Gente, isso aqui é maravilhoso, vocês não estão entendendo. Isso aqui, pelo menos eu não achei nada até agora, eu estou conversando nos supermercados. É o primeiro kit sobremesa. O pudim, que todo mundo gosta, e o pavê, que todo mundo adora. Me dá aqui. Isso é junto. Me dá aqui. Deixa eu, né? Estamos na época de Páscoa. Páscoa, tá? Provavelmente você está vendo esse podcast um pouquinho antes da Páscoa, ou enfim, mais chocolate, meus amores. A gente come qualquer hora, né? Mas isso aqui é melhor que o ovo de Páscoa. É verdade. Porque você tem uma sobremesa que tem um pavê e tem um pudim. Então, olha só. E muito bons, né? Uma delícia. Né? Eu comi hoje. Comeu. Mas isso aqui foi uma ideia, é um produto novo da empresa, né? É um produto novo. É um produto novo. E assim, como que você se reinventa dentro da tua própria empresa? Olha, eu vou confessar para você que eu acho que eu tenho muito anjo da guarda, viu? Que me ajuda muito, porque eu tiro cada coisa assim que às vezes nem eu acredito que eu tirei aquilo. Mas sabe como que eu fiz isso aí? Tanta gente ficar falando. Tem pudim? Tem pudim no teu? Tem pudim no teu? Eu falei, não, eu não faço pudim. Porque todo mundo faz pudim. Né? Tem muita gente que faz pudim. A gente faz pudim em casa rapidinho também, tudo. Fale por você, né? Porque eu não sei fazer pudim. Você não sabe fazer pudim? Pelo amor de Deus. Sou contadora, minha amiga. Me dá um balanço que eu fecho. Tá bom, passa no mercado e compra lá o kit e tá resolvido. E aí eu estava na casa da minha tia em São Paulo e a tia fez pudim. E eu comi o pudim da tia. Eu falei, tia, de que é essa receita? Ela falou, da sua avó. Uau. Aí eu falei, tia, me ensina a fazer esse pudim agora? E foi legal, porque todo mundo que foi na casa da minha tia tinha que levar um pudim. Aí eu pedi para todo mundo levar um pudim. Fala, todo mundo faça um pudim ou compra um pudim, faz o que vocês quiserem, mas cada um tem que trazer um pudim. Para você saber qual é a receita. Para ver a diferença do pudim da... Olha só que loucura. Para ver a diferença do pudim da minha avó para os outros pudins. Levaram uns 8 pudins. Cara, você fez um MVP em casa, né? Nossa, nem me liguei que eu fiz isso. Você fez um MVP em casa. E aí eu tirei aí eu vi que o meu que eu tinha feito com a minha tia tinha ficado muito bonito, né? Bem bonito. Aí eu tirei a foto e pus no Instagram. Falei, qual que é o pudim que vocês acharam mais bonito? E todo mundo falou que era o meu pudim. E aí eu comi. Eu falei, realmente ficou maravilhoso. E aí eu pensei comigo, pudim. Só pudim todo mundo faz. Separado, eu estou dizendo, no sentido de separado. Eu falei, e se eu tiver o melhor pudim e o melhor pavê junto? Kit sobremesa. Kit sobremesa. Saiu o kit sobremesa. Aí eu fiz a família pudim. Aí ela chega para a contabilidade e fala, vou colocar pudim. Vamos colocar salgadinho. Eu falei, meu Deus, gente. Qual é o NCM dele? Era uma empresa de doce. E aí tem, né, essa parte técnica. É o NCM, é o CFOP, é não sei o que. É toda a parte de tributação. Que a gente não faz ideia quando monta, né? Se vira, né? A gente não faz ideia que tem tudo isso pra gente ver.
E a parte da organização financeira, Naila, né, desde a época do Disque, que você começou uma empresa familiar, com a tua mãe, eu adoro a história da sua mãe atendendo, né? Foi a primeira teleatendente. Primeira teleatendente, assim, achei fofa ela demais. Ontem eu estava com ela, inclusive, né? Conversando com ela lá um pouquinho. Mas você começou uma empresa familiar, né? Sim. Agora você já tem sócios, você já tem uma outra demanda no financeiro, que sim, é necessário. E a Pavê, hoje você é sócia majoritária, e você tem já sócios também, né? Investidores, parceiros e todo mundo ali, né? Tenho parceiros, tem o Grupo Massa, que é meu grande parceiraço, a RIC TV também nos ajuda bastante, também a gente faz bastante parceria. A Rádio Mix também é a nossa grande parceira, a Rádio Massa. Nossa, isso que é o legal, né? Porque você faz essas parcerias e a gente faz essas parcerias principalmente porque o produto é bom, porque o produto as pessoas querem ter. Mas o produto é bom, isso é essencial, né? Indiscutível. Sim. Mas eu acho que você conseguiu todas essas parcerias porque você não teve vergonha de mostrar o seu produto. Nunca. Você não tem vergonha. Você coloca o pavê embaixo do braço, que a gente fala, tá no teu carro, está com o pavê, você vai num café, num churrasco, você leva o teu carrinho do pavê, lembra do carrinho? Levo. Né? De pavê, você colocou o carrinho em condomínios. Sim. Eu lembro, né? Vendemos nas condomínios. feiras, né? Então, é assim, é você ir plantando, e aí hoje quem vê a Naila fala, nossa, mas ela é amiga de fulano, Beltrano e Ciclano, enfim, né? Você tem pessoas hoje renomadas do teu nome, do teu lado ali, mas isso tudo não foi porque você foi indicado de alguém ou você foi apadrinhado de alguém, foi porque você realmente vendeu o teu produto. Sim, né? sim. E eu acho que para quem está começando, não ter vergonha de vender o produto. Nunca, não pode. Eu falo para os contadores que me acompanham, né? Cara, às vezes eu entro hoje estão numa tecnologia, então eu entro no Instagram dos contadores, dos empresários, não tem o nome da empresa que ele trabalha, não tem nada falando sobre o produto dele, não tem nada falando sobre o serviço que ele oferece. Então, assim, é aquela frase que você falou, se nem você acredita no teu produto, como é que você vai querer que os outros vendam? Ah, não vai. Né? Então, você sabe que o marketing também é fundamental, né? A gente sabe sim. que é tudo um conjunto, né? Eu falo que marketing não é um custo, né? É um investimento, né? Totalmente. É um investimento. Tudo é um investimento, na verdade. Você ter um bom contador é um investimento, porque você precisa dele. Você ter boas mão de obra, né? Ter os teus colaboradores do teu lado é um investimento. Tem gente, tem empresários que não gostam de pagar mais para funcionário. Quer pagar o mínimo do mínimo do mínimo, né? Se você, tudo bem, gente, eu não sou a melhor, né? Porque também eu estou numa questão de crescimento, né? Mas tem gente que não quer pagar mais comissão para vendedor. Não, vai ganhar mais que eu. Eu vou falar para vocês, o dia que vocês tiverem colaboradores ganhando comissão e em venda mais que você, que for o proprietário, principalmente da empresa, se sinta muito satisfeito. Porque se ele está ganhando muito mais que você, na hora de você fazer o seu fechamento, você vai ter ganhado muito mais. Quer dizer que a tua empresa está no caminho certo. Está no caminho certo. Agora, tem gente que trava vendedor. Ou que não tem um comercial, né? Que é aquilo que você falou, o comercial hoje é o coração. É o coração, da empresa, então, né? E é muito difícil. Você sabe que desses 300 lojas de supermercados, 90% fui eu que fechei. Porque não é simples. Até se alguém aí for comercial e for bom aí, que queira vir trabalhar na família Pavê, pega aí meu Naila Longas no Instagram. Ou Família Pavê. Ou Família Pavê. E chama lá no particular que eu estou precisando. E eu vou te falar, sem comercial, olha o tanto que a gente já cresceu. Passou alguns comerciais, mas não ficaram muito tempo. Sim. Justamente porque não é tão simples no começo. Ninguém conhece teu produto, não é fácil você conseguir entrar. Né? Sabe, tem uma série de coisas. Imagine quanto eu paguei, literalmente, para poder estar dentro dos supermercados. Não digo pagar de entrar, mas você ter perda, você ter que investir e ainda as pessoas não conhecerem, ter troca de produto porque as pessoas ainda não conhecem. Isso é tudo um investimento. Então, se a gente chega e já fala assim, eu tive um prejuízo. Não, isso é um investimento para que as pessoas vão ter o processo, né? Que eu sempre digo que a gente tem processo. Esse tempo de processo, até onde nós vamos chegar.
Mas aí eu lembro que você seguia, você fez todo esse passo a passo, né? De ter a demonstração dentro do mercado, mas tudo dentro do teu processo. Tudo dentro. Você falava assim, olha, eu vou ficar um mês tendo degustação, vou ficar 2 semanas com degustação, depois disso eu tenho que estar já dentro com tantas, né, prateleiras ali dentro do produto. Então, assim, para quem está nos assistindo, eu acho que isso é essencial. Você corre o risco, você investe no teu negócio, muito mais que qualquer outra pessoa, mas dentro de processo. Exato. Você sabe exatamente, não é algo aleatório. Eu vou colocar aqui sem saber números, sem ter valores, sem você... Porque hoje administrar uma empresa com números faz total diferença, né? Ah, totalmente. Saber quanto que você está investindo ali numa degustação, Totalmente. quanto que você vai investir numa... Você já saber também, né, Rosilda? Eu tenho que investir esse mês tanto aqui porque eu preciso que as pessoas... Por exemplo, tem sellout, né? Sim. Eu nem sabia o que era sellout, Rosilda. Não fazia nem ideia do que era sellout. Nos supermercados que eu fui falando, você pode me explicar o que é sellout? Desculpa, eu não sou desse ramo. Você tem como explicar? Aí me explicavam, Naila, sellout funciona assim, assado, tal. Eu falei, nossa, então eu tenho que ficar tantos meses fazendo sellout para eu fazer esse produto dar giro para as pessoas conhecerem o produto. Quer saber o que é sellout? Procura a Naila Longas que ela vai te explicar. Eu explico, eu já sei tudo. E aí o que acontece? Acaba que é como aquilo que eu te falei, a gente paga para aprender. Quando a gente não sabe, a gente paga. Aí eu falo, hoje você ter o melhor profissional do seu lado é a melhor escolha. Sabe? Não adianta... E outra coisa, que queira fazer a coisa acontecer. Eu sempre falo para os meus colaboradores, ou vocês entram na viagem do meu sonho, ou nem embarquem nessa viagem. Porque vai ter que passar as coisas ruins. Tem vezes que eles falam, não sei como que você aguenta a passar por tudo isso. Não sei como você aguenta fazer as coisas rápidas. Eu trabalho, primeiro, com muito amor, que eu gosto de fazer coisas com um propósito, que eu tenho meu propósito com Deus, eu tenho meu propósito da minha vida, de estar aqui. Mas eu trabalho como se eu não tivesse o amanhã, entendeu? Porque eu nunca sei meu dia, nunca sei minha hora, nunca sei nada. Aí tem pessoas que falam, nossa, você arrisca, né? Eu não sei o que eu vou ser amanhã. Então eu prefiro fazer o hoje e deixar um legado, deixar uma história, deixar um... Né? Eu te digo, o Disque Ingresso, mesmo que eu morresse hoje, 40 anos lá para frente, o pessoal vai lembrar o que é o Disque Ingresso. Vai, não é uma empresa que, se você hoje não estiver na frente do comando, a empresa não existe mais, ela existe. Ela existe, ela vai continuar. Você conseguiu deixar uma empresa consolidada. Exatamente. Hoje é uma empresa. Exatamente. O Disque Ingresso, eu montei uma equipe. Hoje a Michela toca meu comercial, a Karine está tocando o financeiro, o Jackson, meu sócio, toca a TI. Eu acompanho tudo com meu irmão. Mas eu deixei preparada uma equipe. Né? A Ana toca a TI também com a gente, suporte. Então, assim, tive que preparar essa equipe para poder ter outro negócio. Porque se também a gente não acompanha desse lado, desanda. Então, a gente acompanha as duas. Aí, o que eu fiz? Fiz uma empresa de 800 metros quadrados, onde eu fiz o café. Do lado, eu pus o comercial do Disque, porque é minha área. Então, qualquer coisa que a Michela, que é a diretora comercial, precisa, ela me procura. Todo o meu pessoal da família Pavê, eu estou treinando toda uma equipe para que eles possam tocar a empresa. Eu falo para eles, o dia que vocês tocarem a empresa, não precisarem ficar me pedindo as coisas, vocês estão tocando a empresa. Aí agora eu pego o quê? Eu pego o carro e viajo. Fico uma semana fora e volto uma semana. Fazendo mais conexões. Mais conexões. Sim. Eu vou de lugar em lugar onde eu não conheço as pessoas nem sabem quem eu sou, começo uma conversa. Aconteceu isso agora em Foz do Iguaçu, né, que foi legal. Eu estava lá naquele Dreamland, né, que é o parque que tem o complexo, né, que tem o museu museu de cera, o bar de gelo, o bar de rock. Tem Gramado em São Paulo também. Eu achei mó legal aquilo lá. E eu fui lá, eu fui de manhã levar amostras do pavê para os resorts, que é outro nicho que eu quero entrar.
E parei lá para conhecer, porque eu falei, não, eu vou descansar um pouquinho. E falei, quer saber? Tomei uma cervejinha lá, daí eu falei assim, eu vou conhecer o parque. E tem o Parque do Dinossauro também, pequeno lá, mas tem. Falei, mas legal isso aqui, né? Podia ter em Curitiba um negócio desse. Aí eu parei um rapaz que estava trabalhando lá, um garçom, eu falei, moço, me ajuda Já que aqui. Curitiba é a cidade dos parques, né? Poxa, gente, tem que ter, né? E nós não temos Não isso temos. de turismo, né? Aí eu perguntei pro menino assim, eu falei assim, moço, por gentileza, quem que é que manda nesse parque? Qual é o nome do dono? Ele falou, é fulano e ciclano. Eu falei, tem alguém deles aí? Ele falou, não. Tem alguém que eu possa conversar? Ele tem ali, ó, tem o dono do restaurante. Eu falei, tá bom. É quem você queria. Eu fui lá, sentei, comecei a conversar com ele. Posso sentar? Ele falou, pode. Meu nome é Naila, eu sou isso. Você é o proprietário? Eu sou o proprietário dos restaurantes do complexo e tal. Foi prazer em conhecer e tal. Comecei a bater papo. Saí de lá fechado. Fechei o pavê para ele vender em tudo. Ele comeu, ele nem acreditava. Quer dizer, você já estava com o pavê de novo embaixo Tava do braço. no carro. Sim. No carro. Não Tava sai ali, sem. Uhum. Tava no carro. Ele falou, você tem um pavê para eu experimentar? Tenho. Ele comeu, ele olhou para mim e falou assim, você não faz isso. Eu falei, por quê? Tá ruim? Ele falou, não é possível, eu nunca comi uma coisa tão gostosa na minha vida. E fechei o complexo com ele. E ainda ele tem outros negócios à frente que nós vamos fazer. Entendeu? Mas foi o quê? Eu fui sem medo, eu fui, né? Bater um papo. Quer dizer, você começou vendendo pavê na pandemia, no iFood. Eu lembro, né? Para pessoas físicas. E aí depois veio a necessidade de atender supermercados. Ok. Agora você já comanda os supermercados. Agora você está vendo um outro gatilho de ir para pousadas, resorts. Quer dizer, olha que sacada de mestre. Eu fui no resort Né? do Que sacada Mabu, de mestre. lá em Foz. Porque às vezes é isso, as pessoas ficam tão focadas num nicho só. Não abre a caixa, né? Não abre, isso. E é você colocar o teu produto certo para a pessoa certa, né? É isso que a gente fala, uma água em casa, no mercado, é 50 centavos, no aeroporto é 10 reais. Num restaurante mais chique, a água é 20 reais, enfim. Então, é você entender aonde levar o seu pavê. Onde você levou o produto. E muita gente, às vezes, não fala do que faz. Eu sempre falo assim, né, nas palestras que a gente vai, em outros lugares que a gente vai, né, a gente nem olha para o lado e fala boa tarde para a pessoa. E daí, tudo bem? Você está bem? Você trabalha com o quê? Às vezes, o teu cliente está do teu lado e você nem sabe, porque a gente nem deu um bom dia para ele. Sim. Então, e você vai para... só para você ter uma ideia, eu voltando de Foz... Eu vi um outdoor de um castelinho, coisa mais linda do mundo. Eu falei, nossa, eu ia almoçar. Falei, vou parar nesse castelinho. Coisa mais graça do mundo. É o Castelinho Dalpozo. Eu não conhecia. Parei, entrei, achei a coisa mais graça do mundo. Sentei na última mesa, no canto, tinha um moço sentado. Me trouxeram comida rápida. Eu falei, nossa, que rápido esse lugar. Daí, tal, eu comendo, tal, batendo papo. E daí comecei a bater papo com o rapaz. E nós conversando. Ele falou, mas o que você faz? Eu falei, eu vendo sobremesa. Que sobremesa? Mostrei para ele, era o dono do restaurante, e saí de lá fechado. Quer dizer, você tinha um pavê no carro. Aberto, né? Negócio aberto, que não pode falar fechado. Sim, tinha um pavê no carro. Não tinha. Vendi para ele sem a degustação. Sem a degustação. Falei para ele, se você não gostar, você pode me devolver tudo. Ou pode ficar para você. Eu falei para ele, não precisa se preocupar. Tenho certeza que você vai gostar. Ele falou, pode me mandar na próxima remessa que vier para Foz. Porque a gente abriu, está indo para 40 supermercados na região de Foz, Cascavel. A gente começou a abrir para lá, né? E aí E fechou. Você tem que ter o teu produto junto com você. Sim. Você está crescendo muito rápido, né? A empresa, por causa dessas conexões que você está fazendo. E isso que é legal, assim. O que eu vejo muito a gente sempre fala que hoje o dono da empresa não é o empresário. Eu sempre falo isso, né? O dono da empresa não é o empresário. Não sou eu que sou dona da Empreor, que não é você que manda na Pavê, na família Pavê. Quem manda na empresa hoje é o caixa. O caixa que vai dizer para nós se a gente tem dinheiro para mandar aquele funcionário problemático embora, se eu vou conseguir mudar de produto, se eu vou conseguir, de repente, dispensar o cliente que não me interessa mais, né? É o caixa que vai determinar que caminho que você vai seguir. E aí é essa organização financeira
que vai dar poder da gente tomar decisões estratégicas, né? Realmente, assim. E uma das coisas que eu admiro muito na tua pessoa é que você nunca foi atrás de empréstimo. Não. Nunca. Não. Sempre... Fiz um pequenininho quando eu mudei agora, que eu investi, mas bem pequeno. É necessário, assim, né? Foi mas, assim, para montar uns negócios. Não foi, você não é daquele modelo de empresária que, cara, eu vou trabalhar com o dinheiro do terceiro. Você procura parceiros. Parceiros. E aí eu vejo que é uma grande diferença e uma grande sacada, né? As pessoas, a maioria abre empresa por necessidade. Hoje o motivo no Brasil é esse, né? As pessoas abrem a empresa, nunca é porque eu amo isso e eu vou fazer isso, é sempre uma necessidade que a gente está ali. Mas eu vejo que falta essa confiança de fechar com parceiros, de ter sócios, ou de ter, não precisa ser sócio ali no contrato social, mas parceiros de negócio mesmo, né? E tanto na DISC quanto na Família Pavê, eu vejo que a tua expansão está indo por essas conexões, assim. Poderíamos dizer que isso seria o pilar, um dos pilares do teu sucesso como empresária? Pode ser. Na verdade, eu gosto de ser eu mesma, né? Sim. Tem muita gente que gosta de mudar, né? Na hora de conversar com alguém e tal. Então, eu acredito que é mais... Eu ser eu mesma. Eu não gosto de mudar. Eu não gosto de perder meus valores, né? Como diz o Ratinho, que é a frase que eu mais gosto, e eu adoro o Ratinho, é um grande amigo, o que começa certo, dá certo. O que começa errado, vai dar errado. Uau. Essa frase é forte, né? É forte. É forte. Então, faça certo. Sim. Por mais que a gente saiba que lá na frente, por mais que a gente passe um processo difícil e tudo mais, estava conversando com uma pessoa que falou assim para mim, meu Deus do céu, mas que fase? Eu falei, tenha calma, é tudo um processo na vida. Acredite, tenha fé, né? Respire, né? E essa pessoa falou, poxa, mas minha fase ruim nunca passa. Aí eu falei, será que você está mesmo, realmente, eu penso comigo, numa fase tão ruim assim? Se tem saúde. Vibração, né? Se você tem saúde, se você acordou, se você teve o privilégio de abrir seus olhos no outro dia. Então, e a pessoa falou, nossa, eu estou reclamando à toa, né? Eu falei, né? Então é isso. Então muita gente vem falar isso, né, para mim pô, mas nunca dá certo para mim. Cara, para mim também muitas vezes não deu certo, a maioria das vezes não deu certo. Mas eu vou tentar até fazer dar certo. Independente. Eu vejo, eu sou muito daquela frase, eu odeio, eu não posso falar odeio aqui, mas já falei agora, né? Então, vai, mas Edita. Enfim, vamos editar essa parte. Mas eu não gosto de pessoas mal-humoradas na segunda-feira. Eu, antes, né, não digo nem antigamente, mas até uns 6 meses atrás, eu me permitia, porque é tudo uma permissão que a gente se dá, né? Eu me permitia ficar irritada com essas pessoas. Mas aí você entende que é a sua permissão que você dá para você mesmo, né? Então, hoje eu não me permito mais sentir isso. Mas eu fico, assim, com um olhar de pena. Falei, gente, a pessoa que levanta da cama numa segunda-feira mal-humorada é porque o final de semana dela ela não fez nada de útil, nenhuma conexão, nem na família, nem na empresa, nem para negócios. E na segunda-feira ela não dá a importância de começar, né, de fazer algo diferente, de ir atrás de resultados. Se hoje se está na metade do mês e você ainda não bateu tua meta, o que você fez no final de semana para conectar, para que na segunda-feira você consiga ter essa... É aquele negócio, né? Eu sempre gosto de estar bem-humorada com alto astral. Eu acho que a energia é tudo, né? Sim. Quanto mais você solta energia boa, mais energia boa vem para você. E eu sempre peço muita proteção a Deus, que as energias ruins, Ele desvie disso para mim. E se eu estiver indo para o caminho errado, para Ele me mostrar o caminho certo. Então, assim, eu sempre... lá atrás no DISC, a gente teve um assalto uma vez, lá atrás, quando era tudo em dinheiro, que levaram uma fortuna. Foi um evento internacional que teve, a gente teve um assalto. Hoje, graças a Deus, nem dinheiro mais existe, né? Então, aquela época que você pegava todo o dinheiro do show e ia na lote era o risco. Ainda, né? A gente foi assaltado e entraram tudo vestido de policial civil. Foi bem impactante. Mas, assim,
Aí eu ganhava pouco por ingresso também, né? A gente era bem pouco, nem pagava a conta. E aí, para eu recuperar aquilo, ia demorar anos. Anos. Minha mãe foi chamar, né? Porque começou na garagem o disque, né? Aí eu tava lá no quarto, minha mãe falou, vamos levantar, vamos levantar. Aí eu falei assim, mãe, eu não quero. Olha quantos anos eu vou demorar para recuperar esse assalto. E o Éder, não, mãe, deixa a gente dormir, deixa a gente em paz. Minha mãe falou, meus filhos não são derrotados. Vocês não têm tempo nem em pensar e desistir. Porque vocês têm que trabalhar para recuperar tudo. E fez a gente levantar na marra. E nós continuamos. E hoje a gente é uma das maiores empresas de ingressos do Brasil, né? Então tem que persistir, tem que tocar. E eu falo para os meus colaboradores uma coisa. A gente tem 24 horas do dia. 9 horas a gente passa no trabalho. As outras horas que nós vamos ter do nosso dia vai depender do que você passou do seu dia de trabalho. Ou seja, se você foi mal-humorado, brigou, discutiu, ou recebeu uma pessoa grossa que foi estúpida com você, ou seja o que for, isso vai refletir no resto do seu dia. Então, eu sempre falo para eles, vamos trabalhar com empatia e vamos trabalhar bem humorados e com alegria, porque isso vai refletir no resto do seu dia. E por isso que eu pus música dentro da empresa, na fábrica, para as pessoas ouvirem música, fazer pavê cantando, alegre, para ver todo mundo bem. Justamente para isso, para que a gente consiga deixar muito mais gostoso o nosso dia. Sim. Você sabe que eu dou muita consultoria para a empresa, né? E aí a parte teórica, burocrática de impostos e tudo mais, legislação, mas a gente fala muito sobre essa questão da vibração mesmo nas empresas, né? Você colocar um espelho, colocar uma planta, mudar a vibração que você emana dentro da empresa. Cara, se você está falando com comida e está todo mundo de cara virada, de mau humor, como é que vai ser esse produto? Né? Ele tem um impacto ali, tudo é vibracional, né? A mesma empresa, né? Fica todo mundo carrancudo, todo mundo sem ânimo, ou chega o chefe ali com um perfil de chefe querendo mandar e gritando. Olha o impacto que você gera na tua empresa, né? Então, Claro. assim, eu acho que você ser empreendedor hoje no Brasil, e é uma coisa que eu sempre falo, né? Hoje a gente só tem uma empresa quando a sua empresa funciona sem você lá. Se você tiver que ir para a empresa ainda, ou estiver no comando ali dos processos, você ainda tem um emprego. Que se você não estiver lá, não funciona. É isso. Então, uma empresa, hoje eu tenho a certeza que eu tenho uma empresa de contabilidade. A Empreor, que hoje funciona. Se eu estiver lá dentro, ou se eu não estiver lá dentro. E aí, isso me abre margem para ser mentora, palestrante, enfim. Fazer outras coisas, né? Está tudo conectado, né? É como a gente está sempre expandindo ali os negócios. Mas a empresa hoje ela tem uma estrutura que ela funciona. Mas é essa questão de você realmente saber onde que você vai colocar a tua energia, que é o ponto principal. Estamos quase finalizando aqui já, aliás, já chegamos finalmente no nosso negócio, mas eu queria saber 2 últimas perguntas para você, Naila. O que a gente pode esperar da família Pavê para 25? Eu sei o planejamento estratégico teu, a gente não vai abrir aqui, mas assim, o que o mercado, o que os teus clientes podem esperar da família Pavê, né? Novos produtos, nova expansão. Isso, estamos trabalhando sim novos produtos. Acabamos de lançar o kit sobremesa, né? Que acredito que vai ser um grande sucesso. É uma coisa que está pronta, fácil, né? Já leva para casa, come e está na mão. Isso aqui é presente, né, gente? Isso aqui é aniversário. Qualquer coisa. Qualquer coisa. Você passou, você levou, é um presente, né? O que é também o café, né? Que nós Exato. fizemos. As pessoas têm que conhecer o Família Pavê Café, que é na Tu Bernardes 938, ali no portão, que é muito legal, tem um monte de coisas diferentes, de comida e cafés, drinks. Tá tendo happy hour? Tá, vai voltar o happy hour aqui. Eu estou viajando muito, né? O pessoal quer que eu esteja aqui, né? Para ter happy hour. Então, vai ter sim. Mas, assim, trazer mesmo. A gente quer transformar, estamos transformando, que é o nosso objetivo, nossa missão, é transformar realmente a família Pavê numa empresa de sobremesa de qualidade. Eu não preciso ser a maior do Brasil.
Eu não preciso ser a melhor do Brasil. Eu preciso ter qualidade para o nosso cliente. Então, mesmo o chocolate subindo às alturas, porque não está fácil, está muito alto de chocolate. Pessoal, donos de indústria de chocolate, me ajudem. Estou pedindo um apelo aqui para vocês. Olha, essa mulher ela está fazendo um negócio no podcast, gente. Exatamente, eu preciso de chocolates bons. Né? Ela já quer negociar com fornecedores de chocolate. É porque se a gente não conseguir ajustar preço, Custo? Cara, se a gente não conseguir reduzir o custo disso aqui, vai vender a quanto isso aqui na ponta? E quem que é prejudicado? Sempre o consumidor. Né? Por mais que a gente tenha uma qualidade, tem muita gente que não tem condições daí de pagar, né? Espero que esse chocolate baixe, né? Porque subiu 100 e poucos %, né? É muita coisa, Rosilda. Então, eu estou atrás mesmo. Quem for aí, indústria de nata também. De bolacha. De bolacha, tudo aí, se vocês quiserem. Bolacha, nata, aí é o leite condensado, né? Olha só, se você é empresário no ramo industrial, produtor... Por favor, me procurem, seja gente. parceiro da família Pavê. Faço até permuta de pavê, dou uns pavezinhos para vocês. Contabilidade não permite isso, tá? Vamos lá. Foi mal, esquece que eu falei. E a outra, o que era a outra pergunta? A pergunta que para você é, o que representa o pavê, pessoalmente, para a Naila? Para mim, é um propósito, né? Para mim, eu sempre digo que eu tenho 2 negócios muito gratificantes. Porque shows, eventos, é o prazer da pessoa realizar um sonho, de ver o seu ídolo. Tem gente que guarda a vida inteira, de viver, né, uma né? experiência, né? Uhum. É muito legal, né? Então, eu sempre trabalhei nessa área com muito, muito carinho. E o pavê veio uma coisa totalmente diferente, que hoje eu trabalho ele com muito amor, porque eu sei que cada colherada e cada que uma pessoa faz e cada elogio que uma pessoa dá, ela está agradecendo de uma forma o trabalho todo que nós, todos da equipe, eu, vocês, né, estão fazendo, que ele está sendo bem retribuído. Então, para mim, lógico, o dinheiro é importante, eu invisto, eu acredito muito, mas o sorriso eu posso... Dá tempo de eu ler um negócio para você? Dá, claro. Deixa eu ver se eu consigo ver aqui rapidinho. Você vai entender do que eu estou falando. O que é a diferença disso que eu estou falando para você. Que eu mandei para uma pessoa que é meu parceiro e falei para ele que isso é gratificante na vida da gente. Deixa eu ver se eu acho aqui. Não vou achar porque... É só, enquanto achei. Achou? Achei. Vindo de uma cliente. Tá? Tudo bem com vocês? Bom dia, tudo bem com vocês? Passando aqui para elogiar o produto de vocês e para contar um fato. KKKK. Meu filho de apenas 3 anos, quando ouve a música da propaganda de vocês, já corre para frente da televisão para assistir e ainda canta junto. Como isso aconteceu por mais de uma vez, decidimos, então, comprar o tal Família Pavê. E que ele tanto pede e gosta, que para ele é um bolo. Ontem compramos no mercado Viscardi em Biporã, e simplesmente amou. E nós também. Realmente é uma delícia. Quando der, irei gravar para vocês. Deus abençoe. É realmente maravilhoso. Sucesso. Olha só. Que lindo. Isso para mim é a coisa mais gratificante do mundo. Uma pessoa que nem te conhece. Nem conhece. Mandou. Então, é isso que eu acho que vale a pena. O resto, a gente corre atrás, né? Sei que não é fácil estar sem dinheiro e conseguir as coisas. Não é fácil, porque eu também passo até hoje, né? Porque eu invisto. Mas os anjos da guarda vão ajudando, você fazendo o certo, indo para o caminho certo. Realmente as coisas retornam e quando você vai ver, você já está grande e está crescendo cada vez mais. Naila, muito obrigada mesmo. Foi uma delícia conversar com você, teve muitos ensinamentos aqui, né? Muitas dicas valiosas do comercial, de conexões, de gestão de pessoas, né? Você confia muito na tua equipe, tanto que você está deixando eles é claro que erros acontecem, isso é normal, né? A gente precisa aprender com os erros e dar essa autonomia também, né? E você tem um processo muito bem definido, você tem os números da tua empresa ali na palma da sua mão.
Isso faz uma grande diferença, porque às vezes as pessoas se preocupam muito em produto, em entregar e esquecem de olhar também o financeiro, né? E aí quando você fala, opa, mas e aí? Vou crescer quanto, né? Vou economizar quanto? Vou negociar com a indústria de chocolate em quanto por cento? Então, isso é extremamente essencial, assim. Muito obrigada mais uma vez por ter aceitado esse convite. É uma honra ser sua contadora, né? Obrigada. Acompanhar a tua história, conhecer a tua família. Fico muito feliz, assim. E é uma honra eu ter vocês também, né, Rô? Que bom. Né? Você e a Dani e toda a equipe, né? Cecília, todos. Sim. Todos lá sempre nos atenderam de uma forma não somente profissional, que vocês são exemplar nisso, mas de confiança, né? Em acreditar no meu sonho. Vocês sempre, no meu e da Renata, né? Eu sempre falo a Renata, por mais que ela não seja diretamente mais minha sócia, ela sempre vai estar do meu lado e vai continuar junto com a gente crescendo. Então, assim, vocês sempre acreditaram, né? E vocês não cortaram minhas asas para sonhar. Vocês ficam podando, às vezes, né? Daqui, dali, porque eu tento fazer umas coisas aí, mas não pode. E a gente tem que aprender, né? Então, agradecer a você e toda a tua equipe pelo trabalho excepcional aí que vocês fazem, tanto no pavê quanto na Disque, né? Sim. Gente, se vocês soubessem o que essa mulher fez no meu financeiro do Disque lá, vocês não acreditam. Foi coisa de estrela. Ficou muito legal. Ai, que honra. Muito obrigada. Parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigada. A equipe agradece, né? Então, eu fico feliz quando a minha equipe é mais reconhecida do que eu, né? Porque acho que é isso. A empresa de sucesso é quando o teu cliente conhece mais o teu colaborador do que você mesmo. Acho que isso é o sucesso da empresa. Eu fico muito feliz. Eu sempre, a minha frase é: contrate pessoas mais competentes que você. Exatamente. Esse é o sucesso de qualquer negócio. Contratar pessoas mais competentes que você. E aí, claro, você vai ser sempre a sua competência, mas dentro do seu reconhecimento. Muito obrigada, minha querida. Eu tenho certeza que quem não conhecia a Família Pavê ficou conhecendo. Quem já conhece Disque Ingresso já é cliente. Eu disse que tem Clube Disque, que você tem desconto. Você tem lá vários shows internacionais, nacionais, né? Maior empresa ali. Stand-up. Tem de tudo. Teatros, tudo, né? Então, assim... Todos os gostos, muito bacana. Muito obrigada de verdade. A gente está junto. Família Pavê vai crescer muito mais ainda. Amém. Né? Muito vai ser reconhecida nacionalmente. É isso. E essa mulher já está pensando na exportação. Então, contabilidade que lute. Lute, se vira. Muito obrigada para você que nos acompanhou até aqui. Foram dicas valiosas. Então, pega essas dicas aí da Naila sobre comercial, sobre vendas, sobre conexões, de como você fazer ali os teus processos, né? E o mais importante que ela falou aqui, gente, é a visualização. Aonde você vai chegar com o teu negócio. Quando ela começou há 4 anos atrás, eu lembro que ela falou para mim da fábrica do pavê. A fantástica fábrica Família Pavê. Fantástica fábrica Família Pavê. E quando ela inaugurou a fábrica, eu falei, então você chegou na fantástica fábrica? Ela falou, não, eu só cheguei na fábrica. A fantástica ainda vai estar por vir. Próxima. Isso. Então, fantástica fábrica vai ter parque para as crianças, vai ter a loja também, o café na frente, mas vai ter um monte de coisa. Aí você vai ver, ó, filé. Gente, olha onde essa mulher já está, né? Então, é isso. Rô, lembre de uma coisa. Sonhar grande e sonhar pequeno vai dar o mesmo trabalho. Só depende de onde você quer chegar. Mas sonhe. Bora fazer um Walt Disney da Família Pavê. Olha, você sabe que eu sou fã número 1 dele, né? Sim. Então, não duvide. Tá cheio de Mickey na Família Pavê. É tudo da Disney, né? Tudo da Disney, sim. Obrigada, gente. Muito boa tarde para vocês, bom dia, boa noite, não sei o horário que você está nos assistindo aqui, e até o próximo podcast de Rosilda Camargo. Obrigada, viu?